Amigos e amigas, com alegria nós estamos começando mais um programa Escola da Fé. Mais um programa que leva até você aquilo que a igreja nos ensina sobre os assuntos mais importantes da nossa fé. Quero conversar hoje um pouco sobre o marxismo e aquilo que os papas falaram sobre essa ideologia. Porque noto hoje que na internet é um assunto que está bastante presente hoje. Então, acho importante que as pessoas, especialmente os católicos, entendam o que é o marxismo e o que os papas disseram desde que ele surgiu, praticamente aí por volta dos anos 1900. Né? Mas antes nós vamos rezar pedindo a Deus a sua graça, a sua bênção, para que seja um bom programa iluminado pelo Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros amigos e amigas, estamos aí começando a nossa Escola da Fé. Você está vendo que nós estamos num estúdio um pouco diferente, um estúdio menor, mais simplificado por causa da nossa pandemia, usando inclusive uma câmera só, para que nós tenhamos mais segurança, né? E nós queremos começar sempre pedindo a Deus, rezando por todas as pessoas que estão ainda infectadas com esse vírus, pessoas que estão se tratando aí nas UTIs. Que Deus tenha misericórdia de todos, né? E conceda-lhes a saúde, conceda-lhes a força. Muito bem, quais são os meios que você pode entrar em contato conosco? Nós temos o e-mail do programa, escoladafé@cançãonova.com. Temos também o twitter.com/Escola da Fé e o nosso telefone, que é o telefone também, que é o WhatsApp, né? O 12-31-86-2600. Por esses meios você pode conversar conosco. E se você quiser aí adquirir algum produto da Canção Nova, né? Todos os produtos de evangelização que nós temos aí no departamento audiovisual, no Davi, você pode entrar aí no site loja.cançãonova.com. Aí você vai encontrar, né, tudo que você precisar. E também, para a sua contribuição para a Canção Nova, entra aí no site clube.cançãonova.com. Ou então você pode ver também contas.cançãonova.com, certo? São os meios que você pode se relacionar conosco aí. Muito bom. Queremos hoje conversar um pouco sobre um assunto que está assim, pipocando muito na internet. Eu vejo muito se falar disso. Então eu acho importante que os cristãos saibam o que os papas disseram sobre o marxismo. O marxismo é uma filosofia que deu origem a um regime de governo chamado comunista. Então, são duas coisas distintas, ligadas, né? Mas o marxismo é uma ideologia. Começou com Karl Marx, Engels, depois alimentado por outros filósofos, e que principalmente desembocou na Revolução Russa de 1917, que depois se espalhou pela China, Laos, Camboja, Vietnã e etc., e que foi uma desgraça para o mundo. Desgraça tão grande que o chamado Livro Negro do Comunismo, que foi escrito por Stéphane Courtois e mais 5 pesquisadores franceses, historiadores franceses, disseram que, né, chegou a gerar no mundo cerca de 10 milhões de mortos. 100 milhões de mortos na China, no Laos, no Camboja, no Vietnã, aqui em Cuba, né?
e que foi realmente algo muito triste. Bom, como é que tudo isso começou? Vamos começar a fazer um histórico, os antecedentes, as causas, né, do marxismo e depois do comunismo. O que aconteceu é que, em fins do século XVIII e no começo do século XIX, aconteceu a chamada Revolução Industrial na Europa. Revolução Industrial, o povo do campo veio para a cidade, porque começaram as indústrias. Então, antigamente, tudo era manufaturado, feito à mão. Agora surgiram as máquinas, né? Claro que foi um longo desenvolvimento. Então, começaram a ser exploradas as riquezas do subsolo, né? E manufaturadas em fábricas e canteiros de obras. E isso trouxe uma mudança muito grande na Europa, né? Em consequência disso, os operários das fábricas e das minas eram submetidos a duras condições de trabalho, os salários eram baixos, não havia sindicato, não havia direitos trabalhistas, nem férias, 13º, nada disso, né? E esse povo morava assim em aglomerados, em subúrbios, tipo favelas, né, que nós temos hoje. Isso criou uma situação dificílima na Europa, né, essa revolução industrial. Então, para enfrentar essa situação, surgiram duas propostas bem diferentes. O marxismo, de Karl Marx, que é um filósofo alemão que nasceu em 1818, morreu em 1883, e Friedrich Engels, que trabalhou junto com Marx, que nasceu na mesma época, em 1820, morreu em 1895, foi uma proposta, ou seja, do marxismo, né, que a gente vai explicar aqui um pouco. E, em paralelo, surgiu a doutrina social da Igreja com a encíclica Rerum Novarum, que em latim seria o quê? Das coisas novas, né, sobre a condição dos operários, que foi escrita pelo Papa Leão XIII, né, que foi aí de 1878 a 1903. O Papa escreveu essa encíclica em 1881, discordando totalmente da solução marxista, porque a solução marxista é uma solução violenta, que estimula a luta de classe, joga patrão contra empregado, joga pobre contra rico, enfim, é uma luta de classes que movimenta a história, segundo o marxismo. Bom, os papas condenaram o marxismo, exatamente por ser uma ideologia, primeiro, ateia, nega Deus, tem ódio de Deus, acha que Deus a religião é o ópio do povo, a causa da desgraça do povo. Materialista, só acredita na matéria, a matéria é o fundamento do marxismo. E, sobretudo, anticatólica, né? Perseguidora da religião e perseguidora da igreja. É assim que nasceu o marxismo, lá por volta de o quê? 1890, 1900, por aí. Bom, Leão XIII propõe os direitos fundamentais do trabalhador, salário justo, repouso no domingo, né? Limitação das horas de trabalho, possibilidade de que o operário vá construindo o seu patrimônio particular. Enfim, uma solução humana, pacífica, com base no Evangelho. E assim, rejeitando terminantemente o marxismo. Então, a Rerum Novarum é muito clara nesse aspecto. Bom, Leão XIII, ele antevia as terríveis consequências das propostas do chamado socialismo marxista. Quase 100 anos mais tarde, a implosão dos países comunistas, aqui em 1989, né, que caiu, desmontou a União Soviética e os países se libertaram ainda do jugo da Rússia, né? E também a terrível mortandade que foi causada, que confirmava as suas apreensões. É interessante como é que a igreja iluminada, assistida pelo Espírito Santo, ela enxerga longe. Leão XIII, lá por volta de 1881, disse: isso é uma desgraça, vai trazer consequências terríveis para a humanidade. E não deu outra, né? 100 anos mais tarde, nós vamos ver as consequências, né? Já falei aqui, milhões, há autores que falam em 200 milhões de mortos. O Stefan Courtois, no livro Negro do Comunismo, fala em 100 milhões. Bom, qual é a proposta marxista? Eu até escrevi um livro
eu vou mostrar o livro aqui, o Marxismo, eu chamei de uma ideologia atraente e perigosa. Por que ela é atraente? Porque ela quer o bem do pobre, ela quer justiça social. Quem que não quer o bem do pobre? Quem que não quer justiça social? Todo mundo quer, só que o modus faciente, ou seja, o jeito de fazer é que é o problema. A igreja orienta de fazer a caridade como a igreja está acostumada a fazer, apelando para a caridade, apelando para que os ricos, né, não fiquem cada vez mais ricos em detrimento dos pobres, não é? E a caridade que nós conhecemos na igreja, a caridade de Madre Teresa de Calcutá, a caridade de um Dom Bosco, a caridade de uma irmã Dulce, a caridade da igreja. Do outro lado, nós temos uma busca da justiça social pela violência, pela luta de classe. Agora, por que isto fascina muitas vezes os jovens? As universidades hoje estão muito dominadas pela ideologia marxista, porque, não, vamos defender o pobre, mas tudo bem, mas e o jeito? Bom, o marxismo é uma ideologia que deseja estabelecer a justiça social no mundo pela revolução armada ou cultural. Até a queda do comunismo, em 1989, que caiu o Muro de Berlim, aliás, uma previsão de Nossa Senhora, né? Lá em Fátima. O muro caiu pelo trabalho do Papa João Paulo II e pelas mãos de Nossa Senhora. Tanto assim que o Papa João Paulo II ele foi baleado, né, em 1981, e a polícia italiana, quando fechou todo o inquérito, disse que ele foi baleado por causa da KGB russa. A KGB russa era o quê? A polícia política da Rússia, que usando Aliáguia, que era um turco, tentou matar o Papa. E o Papa disse que ele não morreu porque Nossa Senhora não deixou. Lá na clínica Gemelli, onde ele estava, ele falou para os cardeais. Uma mão puxou o gatilho. Teve uma outra mão que dirigiu a bala para que não acertasse um órgão vital dele. Assim, ele perdeu parte do intestino e foi uma recuperação muito difícil. Não morreu por milagre. Bom, então o marxismo ele agia muito pela força armada. Quando caiu o comunismo, ele passou a agir pela cultura. Então, o padre Paulo Ricardo fala muito da cultura marxista, né? Então, agora não vamos mais dominar o poder pelas armas, porque viram que não deu certo. A Rússia desabou, né? Então, o que passou a se trabalhar pela cultura? Vamos trabalhar com a universidade, vamos trabalhar com a imprensa, vamos trabalhar com os sindicatos, vamos trabalhar com os jovens, né? De modo a fazer sobreviver o marxismo de um outro jeito. Bom, então, de modo que a classe dominadora, ela seja dominada pela classe trabalhadora, né? E para isso deve estabelecer, então, a ditadura do proletariado. Esse é o objetivo da proposta marxista, que o proletariado chegue ao poder e instale uma ditadura. Como nós temos hoje na China, como nós temos hoje na Coreia do Norte, e como está se instalando na Venezuela, e já está em Cuba há muito tempo. É uma ditadura, não tem eleição, ou se tem eleição é aquela coisa fantasiosa, camuflada, eleição de um partido só, coisas desse tipo. Bom, então, em 1845, Friedrich Engels, amigo de Karl Marx, ele escreveu, né, o livro A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, né, vendo toda aquela situação que eu já falei aqui, né, da Revolução Industrial. E Marx escreveu O Capital, em 1848. Vejam, dois livros em data muito próxima, 45 e 48. E foi publicado o chamado Manifesto Comunista, que parece ser assim como a cartilha, né, do socialismo marxista. Quem já leu o Manifesto Comunista, ou esses livros de Engels, vê muito bem. Bom, Karl Marx e Engels, os dois, né, propunham o quê? Uma solução violenta, radical, baseada na extinção das classes e na luta entre elas, com o objetivo do quê? O objetivo ilusório de extingui-las, e aí jogando irmãos contra irmãos.
Então vamos jogar pobre contra rico, patrões contra empregados e etc., para que as duas classes se dissolvam e fique tudo igualzinho. Isso nunca aconteceu. Isso foi uma proposta que, né, não aconteceu, a não ser dos mais de 200 países do mundo, talvez uns 4 países no mundo hoje sobreviva ainda essa mentalidade, né? Bom, essa ideologia ela pretende implantar na Terra um paraíso socialista, chegando a uma sociedade justa, sem classes, na verdade uma utopia que nunca aconteceu e que não vai acontecer. Principalmente por quê? Porque deixa Deus de fora. Onde você deixa Deus de fora, não pode acontecer um paraíso. Entende? Sem mim nada podeis fazer, Jesus deixou muito claro, né? Mas essa ideologia fascina muita gente porque promete, vamos fazer um paraíso socialista, todo mundo igualzinho, todo mundo ganha igual, não tem rico, não tem pobre. Eu acho que isso vai acontecer na eternidade, mas aqui na Terra não vai acontecer não. O pecado original está presente no mundo, né? E o próprio Jesus falou, vocês sempre vão ter pobres com vocês. Agora, o que a igreja estimula? Cuidar desses pobres. E ninguém na história da igreja, na história do mundo, fez mais caridade do que a igreja católica. Não tenha dúvida disso. Não sei o que digo, não. Os historiadores dizem isso. Quem fundou as Santas Casas de Misericórdia? Quando o Império Romano desabou, é em torno da igreja que estavam as escolas, os educandários, os leprosários, até os orfanatos, até os hospitais de doentes mentais. Era tudo em torno da igreja, porque a igreja foi a mentora, né, disso tudo. Bom, a filosofia marxista ela professa que essa revolução mundial é algo mundial, é algo assim como uma redenção messiânica, como se fosse um Messias ateu e materialista. Parece até uma religião às avessas, né, da verdadeira religião, né? Nós sabemos que é impossível o homem redimir-se de seus males sem o auxílio da graça de Deus. Jesus veio ao mundo para morrer na cruz, para fazer com que o homem pudesse se redimir dos seus males. Hoje, o homem que tem a graça de Deus, ele consegue vencer seus males. Consegue vencer a soberba, consegue vencer o orgulho, consegue vencer a ganância, consegue vencer a impureza, não sei, o ódio, a ira, a inveja, a preguiça, mas sem Deus não vai. Então, esse ódio revolucionário, ele gera mais ódio do que guerra. E guerra é pela convicção e o amor, e não pela violência, que nós devemos elevar e unir os homens. Não é? Uma coisa muito interessante, Jesus Cristo, ele não enfrentou o Império Romano do seu tempo, que escravizava os judeus. Não. Cristo não, ele disse para Pilatos, Pilatos, meu reino não é desse mundo. Você tem poder sobre mim porque foi Deus que te deu. Mas o que Cristo fez? Cristo espalhou o Evangelho, a graça de Deus, e o Evangelho e a graça de Deus e a fé derrubaram o Império Romano. Cristo não precisou enfrentar o Império Romano de peito aberto, não. Ele derrubou o Império pela fé, pelo sangue dos mártires, pelo ensinamento dos doutores, pelo testemunho dos cristãos, até das escravos e escravas. O que aconteceu? O Império Romano, depois de 250 anos, se transformou num Império Cristão. A ponto do Daniel Rupp dizer que a espada romana se curvou diante da cruz de Cristo. Olha que coisa bonita. A espada romana, dona do mundo. Nunca se viu na história da humanidade, meus irmãos, um povo, uma nação, um império que fosse dono do mundo. Quem não era romano era chamado de bárbaro. Não existe. No entanto, o cristianismo transformou esse império num império cristão. Não foi pela violência, foi pelo sangue, pela oração, pela fé. Então, é isso que a igreja coloca de perigoso no marxismo. Né? O sistema socioeconômico marxista, né, que desembocou no comunismo, ele foi gestado desde a Revolução Francesa, lá em 1789.
Como mostra o próprio Daniel Ruppes nos seus livros de história, que trouxe assim no seu bojo a Revolução Francesa, primeiro um anticlericalismo, um ódio à igreja, um ódio ao clero. Isso passou para o marxismo e comunismo. E o laicismo radical, ou seja, um laicismo que quer retirar Deus da sociedade de todas as formas, né? E exatamente ela foi quem abriu o caminho às demais ideologias que depois vieram. Né? O positivismo que já existia, o iluminismo que já existia, comunismo, e até mesmo o próprio nazismo teve aí um encaminhamento nessa direção, né? Então, um ponto básico do marxismo, comunismo, é exatamente o ódio à religião. Marx disse terminantemente, a religião é o ópio do povo. Ópio quer dizer droga. A religião deixa o povo anestesiado e o povo não busca os seus direitos. Não é isso que a igreja colocava. Leão XIII colocou na Rerum Novarum exatamente a necessidade de haver sindicatos, necessidade de haver acordos entre patrões e empregados, mas sem esse negócio de invadir fazenda, tocar fogo em fazenda e matar animais e coisas desse tipo. Aí você incendeia a sociedade. Bom, então o marxismo, eles defendiam a eliminação da igreja. Tanto assim que todos os países onde entrou o marxismo e o comunismo, a igreja foi fechada. Isso foi em Cuba, isso foi na Rússia, isso foi na China, ainda hoje na China, né? Ou seja, os pensadores do século XIX foram herdeiros dos iluministas racionalistas franceses, alemães, buscando um jeito de eliminar a religião, especialmente o catolicismo, e culminando com Nietzsche, né, que criou a expressão a morte de Deus, né? Nietzsche chegou então a colocar a morte de Deus. Bom, o marxismo adotou essa mesma tática de desmoralizar a igreja. Claro, porque é contra a igreja, então um jeito de destruir a igreja é desmoralizar a igreja, com calúnias, com mentiras. E assim foi gerado um anticlericalismo nas universidades, na literatura, na mídia, nos sindicatos, e uma interpretação tendenciosa da história da igreja. Veja, por exemplo, os absurdos que disseram contra o Papa Pio XII. Eu já fiz aqui um programa sobre isso, né? Pio XII foi um Papa que salvou quase 1 milhão de judeus em Roma, escondendo de Hitler. Mas não é que a propaganda comunista fez tudo o contrário? Um Papa de Hitler, um Papa amigo de Hitler. Mas qual é o objetivo? Desmoralizar a igreja, com calúnias e com mentiras. Então, essa é uma tônica da cultura marxista ainda hoje. Tentar desmoralizar a igreja e partir para a calúnia e para a mentira. Porque o marxismo não tem compromisso com a ética e com a moral. Vale tudo. Para implantar o regime marxista-comunista, vale tudo. Vale mentira, vale fraude, vale o que for preciso, não é? Bom, Daniel Ruppes, o maior historiador da igreja, lá no volume 8 dele, né, que é de 2003, lá na página 513, Daniel Ruppes diz assim, falando desse sistema todo: não basta minar as estruturas e desacreditar os dogmas da igreja. O que se quer é desonrar a igreja, contando acerca dela uma multidão de infâmias. Veja, gente, isso foi escrito lá por volta de 1950, foi quando Daniel Ruppes morreu. Ele é o maior historiador da igreja, escreveu a história da igreja em 10 grandes volumes, né? Olha o que ele diz, isso é muito importante entender, ele diz, não, para o marxismo comunista, não basta minar as estruturas da igreja, envenenar a igreja, dividir a igreja, quebrar as estruturas e desacreditar os dogmas. Os dogmas da igreja são cadeias que vocês montam para tirar a liberdade das pessoas, quando não é nada disso. Como dizia Bento XVI, os dogmas são janelas abertas para o infinito. O que se quer é desonrar a igreja, contando acerca dela uma multidão de infâmias. Está aí. Eu escrevi recentemente um livro, não está aqui comigo, que eu chamei de Calúnias e Lendas
sobre a Igreja Católica. São essas infâmias que o Daniel Rupes coloca. Então é preciso entender que todo esse trabalho de desonrar a Igreja, desacreditar a doutrina da Igreja, é um trabalho da cultura marxista para exatamente destruir a Igreja, porque a Igreja é o principal obstáculo para o marxismo, o comunismo se implantar numa sociedade. Isso não sou eu quem digo, né? Há milhares de historiadores que colocam isso. Bom, então, apesar das ilusões de um certo número de cristãos contemporâneos que se dizem cristãos marxistas, ora, o ateísmo constitui a própria essência do marxismo. Então, é ilusão sonhar com o marxismo separado do seu ateísmo. Então, como é que a pessoa pode ser marxista e pode ser cristão? Ser cristão é adorar a Deus, amar a Deus, servir a Deus nesse mundo para viver com Deus na eternidade. Se do outro lado o marxismo ele é ateu, materialista, não acredita em Deus, não acredita em vida eterna, como é que pode juntar essas duas coisas? Mas por incrível que pareça, isso entrou na igreja, através da teologia da libertação marxista, né? Eu até escrevi um livro, eu apenas transcrevi aqui nesse livro alguns artigos, inclusive um deles do Papa Bento XVI, né? Falando disso, né? Há uma teologia hoje marxista dentro da igreja, teologia da libertação marxista. Existe uma teologia da libertação boa? João Paulo II diz que existe, que busca a libertação espiritual do pecado, do demônio, mas há uma teologia da libertação marxista perigosa. Bom, vamos para o nosso intervalo e nós já voltamos daqui a pouquinho para a gente continuar. Muito bem, meus amigos e amigas, nós já estamos de volta aqui para a nossa Escola da Fé, né? E eu quero só lembrar você que você pode assistir a Escola da Fé, os outros programas, né? Acessando aí tv.cançãonova.com/programa, tv.cançãonova.com/programa, e você escolhe qual é o programa que você quer assistir, tá certo? E eu quero lembrar você o seguinte: ajude a Canção Nova, né? Porque a Canção Nova é uma instituição que, desde que ela nasceu, e eu me lembro, desde a pequenina Rádio Canção Nova, ela nunca teve propaganda comercial, a não ser aquelas propagandas que são obrigadas por lei, como horário eleitoral, coisa desse tipo. A Canção Nova, tanto a rádio como a televisão, né, sempre foram custeadas por aqueles que se alimentam espiritualmente da rádio e da televisão. Então, a Canção Nova agradece a tua contribuição e continua contando com a tua ajuda, tá? Você pode ajudar, já falei aqui no começo, né? Pode entrar aí no clube.cançãonova.com, ou então as contas bancárias da Canção Nova, que você pode fazer transferência hoje de muitas maneiras, né? Até pelo telefone, por muitas maneiras hoje, né? contas.cançãonova.com e até pelo telefone 12 31 86 26 00. Bom, quero rapidamente aqui mostrar alguns livros que ajudam a nossa formação, a nossa fé. Já falei desse livro sobre o marxismo, que é o assunto que nós estamos conversando hoje. Aqui eu coloco, basicamente, a conceituação do que é o marxismo e depois a palavra dos papas. Desde que o marxismo surgiu na história, né, por volta de 1900, aí a partir daí todos os papas condenaram o marxismo. Começou lá, podemos dizer, até com Pio X, Pio XI, Pio XII. Pio XII foi altamente atacado pelo marxismo comunista, né? Depois o próprio João XXIII, João Paulo II, Bento XVI, todos os papas foram unânimes, né? Principalmente João Paulo II, que viveu debaixo da tutela comunista na Polônia há muito tempo, que assistiu à vida do Papa João Paulo II, eu não preciso nem explicar o que ele sofreu por causa disso, né? Bom, depois aqui um livro muito bonito, né? Sobre o Evangelho e a internet. Esse livro foi escrito por um bispo auxiliar de São Paulo, Dom Carlos Lema Garcia. Olha, um livro profundo sobre a internet e o Evangelho. Não é só
Como é que você vai usar a internet para evangelizar? Não, não é só isso. Não. Ele faz uma reflexão profunda de temas importantes, sabe? É um livro que precisa ser estudado. Por quê? Porque a gente sabe que a internet veio para ficar. Não tem volta, não tem volta. E cada vez ela está se abrindo mais. A cada dia você tem novas redes sociais. Olha, eu, por exemplo, faço lives por 3 redes ao mesmo tempo, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Por quê? São janelas de evangelização que se abriram, mas tem problemas aí que precisam ser estudados. Então, o Dom Carlos Lema, que é um estudioso do assunto, ele é bispo ali, auxiliar de São Paulo, né? Um livro que ajuda muito a nossa formação, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, Construir o Homem e o Mundo, de Michel Coat, um padre francês. Desde os meus 13 anos de idade, quando esse livro caiu na minha mão, no Colégio Salesiano, que eu estudava aqui em Lorena, até hoje. Tanto é que pararam de publicar esse livro aqui, eu fui buscar esse livro lá na França. Fui buscar esse livro lá na França, consegui encontrar a editora, que não publicava mais, mas consegui adquirir os direitos autorais para a nossa editora Clevas publicar esse livro. Bom, já mostrei Teologia da Libertação, que é um braço do marxismo cultural dentro da igreja. Isso é inegável, não sou eu quem digo, não. Quem diz aqui é o Papa Bento XVI, no primeiro artigo desse livro, que ele chama de Eu vos explico o que é a teologia da libertação. Teologia da libertação marxista. Se existe uma teologia da libertação, toda teologia é libertadora. Agora, não é libertadora na linha marxista. Bom, um livro que eu quero mostrar também, Nossa Senhora, porque Nossa Senhora, em Fátima, ela disse, por fim, o meu coração imaculado triunfará na Rússia. E é interessante, né, a gente notar o seguinte, que Nossa Senhora começou a aparecer em Fátima no ano de 1917, que foi o ano da Revolução marxista na Rússia, que implantou o comunismo na Rússia. E Nossa Senhora disse, se o mundo não fizer penitência, oração, rezar o texto, a Rússia vai espalhar seus erros pelo mundo. E não deu outra. A Rússia tomou a Alemanha Oriental, tomou a Polônia, tomou a Bulgária, tomou a Romênia, tomou, né, implantou uma revolução aqui em Cuba, depois na China, né, mas 1989, essa tal União das Repúblicas Socialistas Soviéticas desabou. Nossa Senhora deixou bem claro. Então, é muito importante a gente conhecer. Esse livro eu chamei de Na Escola de Maria, né? São as grandes virtudes de Nossa Senhora que a gente precisa conhecer. Muito bem, vamos continuar aqui com a nossa reflexão. Eu estava dizendo que é incompatível o cristão ser marxista. Porque o cristão, ele adora a Deus, serve a Deus, ama a Deus e ele quer viver a eternidade com Deus. O marxismo é ateu, materialista, odeia Deus, odeia a religião, odeia o cristianismo, ataca a igreja. Como eu já mostrei, quer desmoralizar a igreja. Bom, o ateísmo deu a Marx e Engels a base da sua doutrina, precisa entender isso. O tal materialismo histórico, materialismo, a base do marxismo, segundo o qual a sociedade e a moral estão determinadas pelas suas formas de produção. Então, é tudo baseado no material. Então, para o marxismo, a matéria é eterna e não há necessidade de um Criador ou Deus. Ou seja, a matéria é um Deus, se é eterna é Deus. A única coisa que para nós cristãos é eterna é Deus. Ok? A matéria como criatura, ela vai ter um fim, né? Mas Lenin, né? Lenin, Stalin, companhia, etc., o Lenin dizia o seguinte, a nossa moral é em tudo e por tudo subordinada aos interesses da luta de classe do proletariado. Está aí nas obras dele, terceira edição, 25 de Moscou, de 1933, página 391. A nossa moral, ou seja, a moral do marxismo, é em tudo e por tudo subordinado aos interesses da luta de classe do proletariado. Ou seja, o proletariado fazer guerra, né, contra a classe produtora, a classe mais rica. Isso só gerou o quê? Sangue e morte.
Bom, a moral marxista se caracteriza pela relatividade, né? O relativismo, né? Pois é concebida sob as bases da economia e da luta de classe, de acordo com o interesse marxista, aquilo que eu já falei. Se é de interesse do marxismo, vale, não importa religião, não importa moral, não importa ética. Então, como parte da corrente do humanismo ateu, né, considera Deus um entrave exatamente para o livre desenvolvimento humano. E para isso importa que desapareça a religião, desapareça a igreja e desapareça a ideia de Deus. Bom, os principais pilares do marxismo são o quê? O combate à religião, o combate a Deus, já falei, isso fica muito claro. A extinção do direito de propriedade privada, que a igreja sempre foi a favor. A estatização dos meios de produção, ou seja, pegar tudo que a empresa colocar na mão do Estado. E a gente sabe que o Estado é um mau produtor, é um mau administrador, e o Estado ele é um meio assim de corrupção, de propinas e coisas desse tipo. Bom, depois da eliminação das classes sociais, a implantação da ditadura do proletariado, o controle da imprensa. A imprensa não é livre nos países comunistas, nem pode ser. Sem democracia, né? O marxismo fala de democracia da boca para fora, mas por dentro ele quer destruir a democracia, ele quer implantar uma ditadura. Basta ver nos países comunistas, né? Sem eleições livres, sem o direito de ir e de vir, a pessoa não pode fugir por exemplo, não pode sair de Cuba e vir para outros lugares, é proibido sair, né? Enfim, tudo é controladíssimo, né? Para Karl Marx, a classe operária é o verdadeiro Messias, olha aí, é como se fosse uma religião, que traz a salvação do mundo. Isto é, o marxismo se tornou a religião do ateísmo, se é possível a gente unir esse paradoxo, né? Uma religião do ateísmo. Sabe, todos que quiseram implantar o paraíso aqui na Terra, criaram um inferno. Quem que disse essa frase? Bento XVI. Todos que quiseram implantar o paraíso aqui na Terra, criaram um inferno. E é fácil você ver. A história comprova isso. Basta olhar para as revoluções que houve no mundo. Revolução Francesa matou mais de 17 mil sacerdotes. Matou mais de 30 mil religiosos. Uma revolução que veio para fazer igualdade, liberdade, fraternidade. Fraternidade decapitando em praça pública. Existe um livrinho que nós publicamos aqui, A Última ao Cadafalso. A Revolução Francesa pegou 16 carmelitas, porque a Revolução proibiu que os carmelos existissem, as irmãs teimaram em continuar juntas. A Revolução levou as 16 carmelitas para a praça pública, em Compiègne, que é ali perto de Paris, e decapitou cada uma das irmãs. O livro é muito bonito, escrito por uma historiadora francesa chamada Gertrude von Lefort, e ela colocou o nome de A Última ao Cadafalso. Cadafalso é a guilhotina. A última, por quê? Porque foi a madre superior, a última a ser decapitada. Ela foi assistindo cada uma das irmãzinhas sendo decapitada, né? Inclusive, teve uma irmãzinha que disse para ela assim: ô madre, a senhora me desculpe, a senhora me perdoe que eu não consegui terminar o ofício das horas hoje. Ela disse: não tem importância, minha filha, nós vamos acabar de rezar lá no céu, ainda hoje. Então, essa Revolução Francesa, uma panaceia, que todo mundo acha que implantou no mundo a democracia, foi uma revolução sanguinária, de 10 anos de terror. Daí, a gente vê quem quer o paraíso na Terra gera. A Revolução Francesa foi tão desgraçada no sentido de sem a graça, né? Não é no sentido pejorativo que eu uso essa expressão, não. Ela foi tão sem a graça que ela matou seus próprios líderes na guilhotina depois. É impressionante. Bom, depois de uma revolução bolchevista russa, em 1917,
aniquilou a igreja, fechou todas as igrejas, matou padres, né, de montão. A Revolução Mexicana, em 1926, né, que gerou lá aquela revolta, né, dos cristeiros, matou uma quantidade enorme de cristãos, de católicos, né? Até uma história belíssima daquele menino, né? Aquele menino de 14, 15 anos, né? Que morreu ali, mártir, defendendo Viva Cristo Rei, né? Depois, a Revolução Espanhola, também, de 1930, meu Deus do céu, só o Papa João Paulo II, revoluções marxistas, mexicana, espanhola, o Papa João Paulo II canonizou de uma vez só 500 mártires da Revolução Espanhola. Veja, aqui no século XX, 1930, muita gente não sabe disso. O nazismo, de 1939 até 1945, matou 2.000 sacerdotes naqueles campos de concentração, Santa Edith Stein e tantos outros. Então, a história mostra exatamente isso. Aqueles que querem implantar na Terra um paraíso socialista, acabam implantando o inferno. São palavras do Papa Bento XVI, que viveu debaixo do jugo marxista, e de João Paulo II, que viveu debaixo do jugo comunista. Bom, então, como eu já falei, essa ideologia gerou a morte de cerca de 100 milhões de pessoas, né? Já coloquei isso aqui, né? Os historiadores colocam com clareza que, né, o crime é intrínseco ao comunismo e não apenas um instrumento de Estado ou desvio stalinista de uma ideologia de princípios humanitários. São palavras do Stefan Courtois, do livro, né, Livro Negro do Comunismo, publicado pela editora Bertrand Brasil, do Rio de Janeiro, em 1999. É um livro de mais de 1000 páginas. É um livro que a gente começa a ler, dá mal-estar, de tanto sangue, de tanto... Eu até parei de ler o livro um pouco. Tão horroroso, porque ali o livro traz fotografias, sabe? Fotografias de crimes horrorosos, né? De gente morrendo de fome, né? Por causa do confisco de tudo, né? Uma coisa impressionante. Bom, a comissão sobre repressão do governo russo concluiu que o bolchevismo, né, os bolchevistas, né, os que fizeram a Revolução Russa, mataram pelo menos 43 milhões de pessoas entre 1917 e 1951. Isso foi publicado no Jornal do Brasil. Eu ponho a data aí, 30 de outubro de 1999. Sabe? É impressionante os dados. Na Coreia do Norte, segundo a agência Zenit, o comunismo matou de fome 3,5 milhões, 7 vezes mais do que os autores informam. O historiador Ralph Thomas estimou que na Guerra Civil Espanhola, como já falei, em 1930, de fundo socialista, foram assassinados 12 bispos, 4.184 padres, 300 freiras, 2.363 monges. Algo semelhante aconteceu na Guerra Mexicana de 1926. Leon Trotsky, que era russo, né? O Leon Trotsky disse isso: a ditadura do Partido Comunista é mantida graças ao emprego de todas as formas de violência. Um filósofo russo. A ditadura do Partido Comunista é mantida graças ao emprego de todas as formas de violência. É claro, o comunismo ele é tão anti-humano que ele só se impõe pela força, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Se você tirar a violência que tem hoje em Cuba, na Venezuela, na Coreia, vai todo mundo embora. Entende? O país, mas é aquelas milícias armadas tal que mantém a coisa, né? Pierre-Joseph Proudhon francês, né? O Proudhon que viveu essa realidade, que o Proudhon nasceu em 1809 e morreu em 1865, o Proudhon dizia: o comunismo degrada os dons naturais do homem, coloca a mediocridade ao nível da excelência e chama isso de igualdade. Coloca a mediocridade ao nível da excelência e chama isso de igualdade. Vejam, são testemunhos da história, entende?
A revista Veja, de 4 de fevereiro de 1998, trouxe uma matéria de Isaldo Sardenberg, falando desse terror vermelho, o balanço de 80 anos de regime comunista, e aponta entre 80 e 100 milhões de mortos. Vejam, um artigo da revista Veja, que não tem nada de católico, e diz que 80 anos depois da Revolução Bolchevique na Rússia, e 7 depois de a União Soviética ter acabado, em 1993, né, a trajetória trágica do comunismo pode ser contabilizada pelo número de vítimas. Revista Veja. Ele fala, é a história da trágica aplicação da vida real de uma ideologia carregada de falsas promessas de igualdade e justiça que custou entre 80 e 100 milhões de vidas, com a esmagadora maioria de vítimas dos dois gigantes do marxismo-leninismo, a União Soviética e a China. Veja, a revista Veja publicou isso aí, né, para quem quiser ver. E continua, com o desmoronamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi aí por volta de 1990, o fim do comunismo clássico, imposto pelas armas, surgiu então um novo tipo de marxismo idealizado por Antônio Gramsci, que era um marxista italiano, né, que idealizou então o marxismo cultural. Não vamos mais tentar colocar o marxismo pela força, vamos colocar pela cultura. Então, a nova tática de implantar o comunismo no mundo tomou então o aspecto cultural. Isto é, implantar o marxismo como ideologia política por meio do controle da imprensa, das universidades, dos sindicatos, dos meios de comunicação, da política e até mesmo da Igreja Católica, através de uma teologia da libertação de viés marxista, que é inegável, né? Os documentos da Igreja mostram isso com clareza. Bom, infelizmente, em defesa da justiça social, se aceita até mesmo a corrupção e outras práticas ilegais. A Igreja ensina que não é lícito fazer o bem por meios maus. É uma máxima de São Tomás de Aquino. Os fins não justificam os meios. Eu não posso fazer o bem através do mal. E a violência é um mal, né? Bom, Pio IX, falando dessa coisa toda, Pio IX estava bem no começo da cultura marxista, né? Ele dizia, para o que tem dessa doutrina nefanda do chamado comunismo, sumamente contrária ao próprio direito natural, sumamente contrária ao próprio direito natural, a qual, uma vez admitida, levaria à subversão radical dos direitos, das coisas, das propriedades de todos e da própria sociedade humana. Pio IX, já lá em 1846, condenava, né? Na encíclica Quanta Cura, no número 5, ele coloca, apoiando-se nos funestíssimos erros do comunismo e do socialismo, asseguram que a sociedade doméstica tem sua razão de ser somente no direito civil, né? Leão XIII, na Rerum Novarum, e também na encíclica Quo Apostolici Numeris, Leão XIII colocou o seguinte, falando do marxismo, né? Ele chama de peste mortífera, que invade a medula da sociedade humana e a conduz a um perigo extremo. Está aí, cristãos, são os nossos papas falando. O Papa começa dizendo que deseja apontar esta peste mortal que se introduz como uma serpente por entre as articulações mais íntimas dos membros da sociedade humana e a coloca num perigo extremo, número 1 da encíclica dele. Ele fala, esta audácia de homens pérfidos que ameaça com uma ruína cada vez mais grave a sociedade civil e enche de inquietação e temor todos os espíritos, tira a sua origem e a sua causa dessas doutrinas envenenadas, que em tempos anteriores, espalhadas como germes de corrupção entre os povos,
tem produzido a seu tempo frutos deletérios. Número 6 da encíclica. Pio XI publicou uma encíclica inteira contra o comunismo, chamada Divini Redemptoris, condenando fortemente o comunismo ateu. Isso foi em 19 de março de 1937, quando já tinha começado a Revolução Comunista na Rússia, né? Essa encíclica ela é um raio-x do comunismo. Quem quiser entender a condenação que a Igreja faz do comunismo, do marxismo, é ler essa encíclica do Papa Pio XI, que você encontra aí no site do Vaticano. É só você entrar no site do Vaticano e colocar lá, Encíclica Divini Redemptoris, Papa Pio XI. Né? E ali o Papa mostra toda a sua perversidade, apontando os remédios para enfrentar o comunismo. Né? Ele fala, apresenta aqui alguns pontos fundamentais. É importante que se leia a encíclica toda para se ter uma boa noção. Tá? Ele coloca o seguinte, a doutrina comunista, que em nossos dias se apregoa, ele estava falando da época dele, 1835, quando a coisa começou. De modo muito mais acentuado que outros sistemas semelhantes do passado, apresenta sob a máscara de redenção dos humildes. Ou seja, a salvação dos humildes, a salvação dos pobres. Mas o Papa diz, por um caminho totalmente condenável. Ok? E um pseudo-ideal de justiça, de igualdade, pseudo-ideal, quer dizer, falso, ideal de justiça, de igualdade, de fraternidade universal, no trabalho, de tal modo impregna toda a sua doutrina e toda a sua atividade, assim, de um misticismo hipócrita, que as multidões seduzidas por promessas falaces e como que estimuladas por um contágio violentíssimo, né, lhes comunica um ardor e entusiasmo irreprimível. É o que o Papa diz, é uma coisa assim que entusiasma muita gente. O que é muito mais fácil em nossos dias, em que a pouco equitativa repartição dos bens desse mundo dá como consequência a miséria anormal de muitos. Aí o Papa chama a atenção. O primeiro meio que nós temos para evitar o marxismo e o comunismo é socorrer os pobres. Não deixar haver essa concentração de renda violenta, como dizia o Papa Paulo VI, ricos cada vez mais ricos, à custa de pobres cada vez mais pobres. Então, isso é uma coisa que a Igreja não fecha os olhos, a doutrina social da Igreja não fecha os olhos para isso. Agora, o que a Igreja não quer é que isso seja resolvido na base de armas, na base de luta de classe. Aí não resolve. Tem que ser através de leis, tem que ser através de discussões, né? Mas não pode ser através de lei. Bom, aqui a gente termina o programa, é apenas assim um briefing, né? uma colocação muito rápida sobre a questão. Eu coloco nesse livro aqui o marxismo, né? Uma ideologia atraente e perigosa, eu coloco bem mais fundamentações dos papas, inclusive Bento XVI, João Paulo II, né? E outros papas mais dos nossos tempos. Aqui no programa eu pude mostrar os papas, mas do tempo que a coisa começou. Eu acho que vale a pena estudar, porque hoje a internet aflorou esse problema, então é preciso que a gente tenha um conhecimento exato dessa questão, ok? Muito bem, peço aos sacerdotes e diáconos que nos abençoem para nós terminarmos o nosso programa de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.